assunto: importância do Legislativo e administração municipal e a necessidade de contar a participação popular. Oi. Bom dia, senhor presidente, bom dia, mesa diretora e aos demais vereadores e a vereadora presente. Vão desculpando a questão da vergonha, depois de alguns anos a gente chega aqui e dá um friozinho, viu? Vamos lá. Sobre a fala de hoje, que eu coloquei a importância do Legislativo e a necessidade de contar com a participação popular. A importância do Legislativo, hoje no Brasil, por exemplo, é notório que há uma interferência muito grande em poderes, com outros poderes, que acaba contribuindo com a descredibilidade que a política tem hoje. Mas todo mundo sabe da importância que a política traz para o cidadão. E o Legislativo, por exemplo, ele tem muita força, e eu acredito que a força muito mais ainda do que o Executivo. Porque muitas das decisões do Executivo, ele depende do Legislativo, e o Legislativo tem 11 votos. Então, muitas das decisões que o Executivo toma, ele não pode tomar essas decisões sozinho. Por isso que a importância da população entender quanto que é importante essa casa, quanto que é importante o Legislativo para, no caso, aí falando em Legislativo em nível nacional, estadual e municipal. Como eu estou aqui hoje na Tribuna Livre da Câmara de Baixa Grande, eu queria focar simplesmente no fato do Legislativo municipal. Então, o Legislativo ele tem feito seu trabalho, tem contribuído seu trabalho. Exemplo aqui, 2 leis foram aprovadas aqui hoje. Isso é trabalho do Legislativo, o Executivo não pode fazer isso aí, isso é função do Legislativo, e a única coisa que o Executivo ele pode fazer é sancionar ou vetar a lei. E caso o Executivo vete essa lei, ela retorna aqui, se tiver o voto da maioria, é o que fica valendo aqui. Por isso que eu estou falando que o Legislativo, em termos de decisões de nível, no caso aqui de municipal, ela é mais importante do que o Executivo, que é no caso do prefeito. Então, é importante. Então, eu sinto a liberdade de falar, uma crítica construtiva, que eu sinto também que o Legislativo de Baixa Grande, ele deve se colocar nessa posição, principalmente na ocupação dos espaços públicos de Baixa Grande, a cessão de uso público, que muitas vezes é notório que nas últimas gestões de Baixa Grande, não é só a última agora não, nas últimas, a cessão de uso de espaço público tem feito assim sem passar pela Câmara. Até hoje eu não consegui entender por que acontece isso aí. Mas ok, isso é coisa para se estudar futuramente. A segunda pauta minha é que eu falo da questão da participação da população. A população, eu acompanhei a sessão de Baixa Grande, iniciei quando a Câmara era ali ainda onde mora Leonel. Quem não chegasse cedo no horário, não achava mais cadeira nem espaço, tinha que ficar de fora. Muitas vezes eu já assisti a sessão da Câmara de Baixa Grande, meu amigo Amaurito ali, ele também passava por mim. A gente fugia da escola para poder participar da sessão em 1998, e se a gente não chegasse antes, não conseguia mais vaga para entrar e ficar lá dentro. Hoje a gente vê que a Câmara está vazia. Eu não vou culpar os vereadores, mas eu acho que está faltando um pouquinho da questão de publicidade. Eu vou chegar nesse ponto aqui. Por que eu falo que a Câmara ela tem alguma decisão importante? Por exemplo, as leis de hoje, ela está fazendo homenagem a alguém. Isso é interessante, é importante o papel da Câmara. E Baixa Grande, eu tenho catalogado as leis de Baixa Grande, eu já cataloguei mais de 600 leis de Baixa Grande, que está disponível hoje, para qualquer cidadão ter acesso em nenhum dos meus sites. Mas eu acredito que Baixa Grande hoje ela deve ter em torno de 900 a 1.000 leis. Essas leis deveriam ter acesso. Muitas dessas leis ela tem validade para alguns momentos. Um exemplo, autorização para uso de algum recurso, a gente sabe que era aquele momento, mas uma lei como essa daí, por exemplo, de nomes de ruas, essas coisas todas, ela tem validade para sempre ou até que se crie outra lei. Inclusive, eu falo da questão, lei, é interessante essa lei, mas é interessante que a Câmara cobre também do Executivo ou de algum poder que coloque placa nessas ruas. Se a gente observar, nome de ruas, por exemplo, que foram colocadas há 10 anos atrás, a população não sabe. Um exemplo, aquela avenida que a gente chama de Castelo Branco, que está lá o Conselho Tutelar e companhia, não é mais Castelo Branco. Desde 2006, que o nome daquela avenida ali é Rua Duval da Silva Miranda. Seu Duval, que contribuiu tanto com a história de Baixa Grande, que recebeu uma homenagem naquele momento e que hoje não é cumprida. E eu falando na questão de leis, por que eu digo isso aí? Eu queria chamar a atenção à participação popular. Tanto a população é interessante vir aqui, como a Câmara também ela tem que dar brecha e meio para que a população de Baixa Grande acompanhe as leis que foi feito isso aí. E como sugestão, não precisa de projeto de lei,
eu vejo que, antigamente, há uns 20 anos atrás, todo projeto de lei que chegava aqui era lido na sua íntegra na Câmara. Hoje, é lido só a introdução. Isso corre um risco, na verdade, de vocês aprovar uma lei importante e a população de Baixa Grande não conhecer e acabar não cumprindo, ou se aprovar uma lei que vai prejudicar. Muitas vezes a gente tem a intenção, mas pode prejudicar a própria população e a população não conhecer que ela está sendo prejudicada. E eu queria mostrar um exemplo daqui. Em 2011, por exemplo, teve 2 leis de Baixa Grande que eu creio que a Câmara ela tem que sentar uma hora com o seu jurídico e anular essas 2 leis. Que ela tá criminalizando a população de Baixa Grande e as pessoas nem sabem que eles estão cometendo um crime. A primeira lei, por exemplo, é a 151/2011. Dispõe sobre a importação, comercialização e criação e porte de cães pitbull de Baixa Grande. Essa lei proíbe que Baixa Grande seja criado pitbull. Eu acho que é um debate que deve ser debatido, inclusive em nível nacional, só que a própria população que está criando pitbull não sabe que está cometendo um crime. E pode ser preso ou multado em 1 salário mínimo quem está criando pitbull hoje em Baixa Grande. Eu sou favorável que crie o quintal dele, ele está criando de lá, sou favorável que saia na rua, mas existe uma lei sancionada em Baixa Grande, desde 2011, que proíbe, em nível territorial de Baixa Grande, tanto na série como povoada, a criação de pitbull. A lei foi aprovada nessa casa e foi sancionada. E a outra, ela é mais absurda ainda. A lei é a 151 que eu falei. A 155 também foi aprovada na Câmara, em 2011, foi sancionada e está valendo. Essa daí está penalizando quem mais contribui com o nosso município, que é o comercializante. Os comércios de Baixa Grande é quem gera emprego, é quem movimenta a economia, e eu confesso para vocês, pelo olhar da lei municipal de Baixa Grande, todo comerciante de Baixa Grande hoje é criminoso, porque foi aprovada uma lei. Qual é a lei? Dispõe sobre a substituição de sacola plástica por sacola retornável ou ecológica. Aí lá na lei, deixa bem claro, que está proibido que o comércio de Baixa Grande distribui sacola plástico quando o cliente compra um pãozinho, quando o cliente compra mercadoria, e lá na lei está dizendo, caso for flagrado o comércio distribuindo sacola plástica, ele tem que ser multado em 1 salário mínimo, e se caso persistir, 5 salários mínimos, ou cancelamento do alvará do comércio. Eu, sinceramente, se eu conhecesse essa lei na época, eu ia levantar contra aqui, porque é uma lei que não tem condições de cumprir, por isso que eu estou dizendo que eu acredito que a Câmara deve sentar um dia com o seu jurídico e cancelar, possivelmente, essas 2 leis, porque você está criminalizando as pessoas. Quem vai cumprir? Então, eu vou comprar pão, eu vou ter que levar uma panela de casa? É uma lei que foi criada sem base, isso em 2011, viu, gente? Que ela foi criada sem base, não houve uma publicidade, o comerciante hoje está cometendo um crime sem saber que está cometendo crime. Se você sair no comércio agora, acho que quase ninguém, ou ninguém sabia dessa lei, e eu encontrei essa lei. Rapaz, como é que aprovaram essa lei? Está lá sancionada, 2011. Aí eu volto agora para o atual legislativo. O atual legislativo, ele vem aprovado várias leis importantes, eu até admiro. Só que ela falha, que deveria colocar na lei e exigir a sua publicidade. Não há publicidade sobre essa lei. O ano passado, por exemplo, esse legislativo aqui aprovou a lei 462/2023, foi no dia 20 de março, já vai fazer um ano agora, dia 20. Quando eu fui ler o conteúdo da lei, eu achei tão interessante, só com uma falha, só tem uma pequena falha. A lei que trata sobre a questão do resíduo sólido de Baixa Grande. É um debate que a gente tem que debater, é um debate problemático que a gente tem que debater, só que a lei eu achei ela incompleta. A lei, ela obriga, isso foi aprovado aqui com esse legislativo, todo comércio que comercializar pilha, bateria, lâmpada, essas coisas, eles são obrigados a colocar no comércio um recipiente para que quando as pessoas terminarem de usar a lâmpada queimada ou a bateria, para levar lá e colocar no comércio, para que não seja jogado no lixão. Eu achei excelente esse projeto. Só que não houve publicidade, o comerciante não sabe que existe essa lei, o comerciante está cometendo um crime, porque eu não estou vendo comércio nenhum colocando isso aí, e a outra parte da lei, porque não diz o descarte. Vai fazer o que com esse negócio? A prefeitura vai pegar de volta? Porque se o comerciante guardar, ele vai ter que um dia descartar. Ele vai descartar onde? Aí um exemplo que eu vi, Capela do Alto Alegre, por exemplo, criou uma lei o ano passado parecendo essa. Lá foi sobre a questão do gilete. Eles obrigam que todo salão de cabeleireiro, que a prefeitura colocou um suporte lá, e o gilete, que é preocupante isso aí, viu?
que seja colocado nesse suporte, só que a própria prefeitura, ela vai uma vez por semana, ela recolhe aquele lixo, que é um lixo especial, e ele é descartado de maneira legal, é o que está dizendo na lei, não sei se pratica ou não. Então, Baixa Grande colocou essa lei, que é linda, foi aprovada agora por esse legislativo, bonita, só que ela está incompleta, ela não diz o que é que vai fazer. E aí o comerciante vai fazer o quê? Vai guardar em casa? Então, teria que completar nessa lei o que é a prefeitura que tinha que tomar um destino desse o resíduo sólido, e não colocou. Então, o que eu queria chamar a atenção do legislativo é contribuir para que a população participe, a população tem que vir para aqui mais, tem que estar mais na audiência, e o legislativo ele tem que dar mais transparência. Não dá para a gente ficar a sessão aqui lendo a lei completa. Agora, se hoje a Câmara disponibiliza de um site, por que que essa lei ela não segue o mesmo trâmite nacional? Quando a lei chegar aqui, que ela é apresentada, que ela for conduzida para a comissão, você pega uma cópia dela e coloca no site. Ela na íntegra, pode ter 10, 20, 100 páginas. E a população vai ler essa lei. Ela veio para aqui, teve a primeira votação, simplesmente coloca a observação, aprovado em primeira votação. A população vai acompanhar. Ela teve segunda votação, aprovada em segunda votação. Para que eu falo isso aqui? Porque coloquei a participação popular. Eu acredito que qualquer um de vereador de vocês aceita a crítica da população, desde que ela venha construtiva. Então, eu, no lugar de cidadão, eu quero ter direito de chegar para vocês aqui, olha, eu achei essa lei bonita, mas eu acho que faltou aqui um ponto. Essa lei mesmo que eu estou falando, que é da questão da lâmpada, da pilha, essas coisas, eu achei essa lei bonita, porém com duas falhas. A Câmara de Vereadores não colocou que tinha que ter uma publicidade, então o comércio hoje não sabe. E também não colocou qual é o destino desse resíduo. Eu falei, e o comerciante vai ficar para ele? Então falta, é uma lei bonita faltando. Então por isso que há necessidade. Então, como sugestão, eu queria sugerir que a Câmara aqui hoje, todo projeto de lei, não precisa vocês fazer lei, é só decisão de vocês. Todo projeto de lei chegou aqui, ele foi lido aqui, foi encaminhado, no mesmo dia ele entra no site da Câmara e vai ter uma parte lá no site da Câmara, leis, e aí você vai saber como é que está o andamento dessa lei, e eu e qualquer um cidadão vai poder sugerir alteração, ou ser contra, ou opinião, para complementar essa lei. Muito obrigado e que Deus abençoe cada um de vocês.